é difícil, né? Cada vez que eu tenho que falar sobre o assunto, é como se estivesse abrindo um pouquinho a ferida, mas é uma coisa também que precisa ser falado, né? Precisa ser expor, né? Aquilo que a gente sente e a forma que aconteceu, né? Que foi uma forma trágica, né? O meu menino era trabalhador, né? Ele era um menino do bem, não mexia com nada de errado, né? Era só eu e ele. Então, assim, ele me faz muita falta hoje, por quê? Porque tudo que eu vou fazer tem o Lucas no meu pensamento, porque a gente fazia as coisas juntos, né? A gente era muito grudado. Com relação aos atropelamentos, a gente está fazendo um trabalho muito focado dentro do programa Viver Melhor, na Melhor Idade, né? Que tem uma união de várias secretarias e que foca bastante na questão do idoso, né? A maior incidência de mortes por atropelamento é relacionado a idosos, né? O idoso ele vai chegando a uma certa idade, ele vai tendo dificuldade, por exemplo, de fazer uma avaliação de velocidade do veículo quando ele vai fazer uma travessia. Então a gente tem trabalhado bastante junto com as casas dos idosos, né, que a gente tem espalhadas pelas regiões da cidade, fazendo esse trabalho de conscientização. E por outro lado, a própria fiscalização de velocidade ajuda a inibir excessos, né? O excesso de velocidade ele contribui muito para que o acidente ocorra e para a gravidade desse acidente. Então a gente tem trabalhado muito nisso, né? No controle de velocidade e na orientação para os próprios pedestres. A Secretaria de Mobilidade, ela através da Assessoria de Educação para o Trânsito, está coordenando várias ações por toda a cidade, em todas as áreas, com vários órgãos, entidades parceiras, dentro das empresas, dentro de escolas, junto à sociedade civil, junto a grupo de pessoas que se reúnem como Casa do Idoso e locais, e também abordagens na rua e em parceria com Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Guarda Municipal. Todas as forças de segurança também estão empenhadas em promover a consciência, a ideia do Maio Amarelo na cidade. Tem uma palavra mágica que se chama educação. Nós vemos que a educação do trânsito no Brasil é muito deficiente, tem muitas coisas erradas, tem muita falta de preparo técnico das pessoas que estão responsáveis pelo trânsito, a começar das autoescolas, onde não há um ensino técnico do trânsito para que o motorista seja alertado para uma série de situações. Tem a parte da campanha que tem que ser feita intensivamente do trânsito, alertando o motorista do que está acontecendo, mostrando o regulamento. E se tudo isso não funcionar, tem que apelar para a punição. Porque o trânsito tem 3 componentes. O componente de projeto, você tem que ter uma via bem projetada, você tem que ter educação para o trânsito, e a terceiro componente, se nada disso funcionar, punição, não é? Então nós vemos que nós temos que começar na autoescola para mostrar para eles como que tecnicamente deve acontecer as coisas. A gente nota que ver o trânsito em outros países, nós não vemos motocicleta no meio de automóveis, ela acompanha os automóveis como se fosse um automóvel, não cruza em frente, né? Nós vemos que em outros países, onde está escrito pare no chão, o cidadão para. Ele não passa direto porque ele dá uma olhada e acha que pode passar, mesmo se estiver vindo um outro veículo. Então eu acredito que a parte de educação no trânsito tem que ser, são vários componentes, começando da autoescola até os poderes públicos, que têm que fazer campanhas preventivas, ostensivas, para reduzir essa situação. E eu acredito que a justiça vai ser feita, né? Mas para isso é necessário a gente fazer alguma coisa, um protesto, porque a gente sabe que a justiça brasileira ela é um pouco lenta, né? Mas a gente sabe também que se correr atrás as coisas acontecem, né? Ele acabou com 4 famílias. Ele acabou com a minha vida, com a vida da mãe da Bianca, com a mãe do Guilherme, com a mãe do Moisés e com a minha vida. E com os amigos também, né? Porque eles eram muito queridos, tinham muitos amigos. Então, assim, ele acabou com a nossa vida. Então, que ele,
o que eu quero para ele, eu não quero que ele, eu não desejo para ele assim a morte exatamente, né? Mas eu quero que ele cumpra e que onde ele estiver, se ele ouvir isso, que ele venha se entregar, para que venha ter uma calmaria no nosso coração, porque não está sendo fácil. O retorno que a gente tem da justiça é que foi decretada a prisão, né, para ele, e a partir desse momento ele se encontra foragido, né? Então, assim, ele está foragido, uma hora ele vai ter que aparecer, né? Eu acho que uma pessoa não consegue, assim, esconder por muito tempo. A importância do agente de trânsito está hoje na sua imagem, para a população. O agente de trânsito hoje, ele representa a ordem perante o caos que, sim, a gente vê em grandes centros, em grandes cidades, onde... Porque, assim, as cidades, elas não se prepararam ao longo dos anos com o crescimento, com esse crescimento, não só populacional, mas também com um período de crescimento de veículos na rua. Há 10 anos atrás nós tínhamos menos de 200 mil veículos, hoje nós estamos já às margens de 500 mil veículos, mais de 450 mil veículos. A população, o crescimento populacional, cada vez mais as pessoas, a necessidade de mobilidade, antes era muito restrito, às vezes a pessoa saía de casa para trabalhar e do trabalho para casa. Hoje, por causa dessa facilidade de mobilidade, ela tem uma dinâmica muito grande. Faz 2, 3 coisas num período de tempo antes que ela fazia uma coisa só. Então, para isso, ela precisa que a malha viária, as vias e as pessoas que circulam por lá, incluindo ela, o façam de maneira ordenada, de maneira organizada e seguindo regras. Para que essas regras sejam seguidas, eles precisam da imagem de ordem. Se houver educação, tudo se resolve. Quando não há educação, o aumento do crescimento dos volumes faz aumentar a estatística, porque são situações que o cidadão, às vezes, tem pressa num lugar que não pode ter pressa, né? Ele tem um certo receio de que alguém vai tomar a sua frente, então ele fica muito colado na traseira, não mantém distância de segurança. Há certas coisas que levam a ter os acidentes. Os motoristas não são bem preparados para respeitar a lei do trânsito. Então nós temos aí que tomar atitudes em vários setores, em muitos campos que compõem o trânsito, né? Toda vez que a gente fala de segurança no trânsito, eu tenho uma atuação em 3 eixos principais. O que a gente chama de 3 E's da segurança no trânsito, que é a engenharia, a educação e o esforço legal, que seria a fiscalização. Então, qual é o processo de construção de um ambiente seguro com relação a trânsito? É trabalhar sempre nesses 3 eixos de forma equilibrada. Então, o que a gente tem feito, né? Na área de engenharia, proporcionado mais segurança e mais infraestrutura para as pessoas. Então, seja a construção de ciclovias ou a revitalização de sinalizações, implantação de semáforos, tudo isso faz parte desse eixo de engenharia. A gente tem o eixo de fiscalização, né? A gente conclui agora no final de maio a implantação do novo sistema de fiscalização eletrônica, que além de contribuir para a segurança pública, também vai ajudar bastante com relação à fiscalização de velocidade, avanço do sinal vermelho, né? Então a gente tem todo esse aparato de fiscalização e modernização sendo implantado. E na área de educação a gente reativou o setor de educação para o trânsito, que tinha sido desativado na gestão anterior, e a gente tem trabalhado dentro da educação com 3 focos principais: o que a gente chama de formação básica, formação específica e formação continuada. Então, na formação básica, a ideia é trabalhar mais com os alunos de escolas, né? Então, a gente está, todos os dias, a gente está em contato com alguma escola, fazendo palestras, né? Conversando com as crianças
de forma que você, nessa fase, a gente não trabalha muito com sinalização, com o trânsito em si. A gente trabalha mais com o conceito de construção de cidadania, né? De mostrar para os pequenos que conviver no trânsito é compartilhar espaço público, é respeitar o próximo. Então, fazendo essa boa formação de base, na formação básica, a gente consegue avançar melhor para o que a gente chama de formação específica. Aí é trabalhar com os motoristas ou com os candidatos a motoristas, né? Mais especificamente ensino médio, universidades, falando de trânsito aí já com relação mais técnica, né? Os efeitos da velocidade, o respeito à sinalização. E por último, a gente tem o eixo de formação continuada, que são as campanhas gerais. Então a gente está dentro das empresas, conversando com os funcionários. A gente tem agora uma grande ação que é o Maio Amarelo, né, que vai pautar toda a discussão com relação à conscientização de trânsito. Então a gente trabalha nesses 3 eixos e dentro da educação a gente está dando um foco especial porque a gente acredita muito na educação como mudança de cultura e essa mudança de cultura refletindo em benefícios e mais segurança no trânsito. Eu diria para as pessoas prestar mais atenção, porque assim, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu dirijo já há 8 anos e sou super responsável no trânsito, né? Então, assim, que as pessoas tenham mais consciência para que mais vítimas não sejam, né? Não venham a ser feitas mais vítimas. Porque é um momento muito doloroso quando uma mãe, um pai recebe uma notícia como eu recebi, né? É doloroso demais, é muito triste. Eu acho que precisava de ter mais agentes do trânsito presentes nos cruzamentos de pedestre. Aqui na região aqui da Vila Ema, nós já tivemos acidentes com pessoas que estavam cruzando a faixa de pedestre. Os motoristas não respeitam a prioridade do pedestre. Mas isto deveria ser ostensivamente descrito ao longo da cidade para que houvesse um aumento na educação, né, do motorista. Agora, as campanhas públicas são fundamentais para isso, ostensivas, né? Que atinja não só local específico, mas comunidade. Fazer campanha na associação Amigo de Bairro, fazer campanha nas escolas, que é fundamental as crianças começarem a aprender o que é o certo, né? Como cruzar uma rua com um sinal vermelho. Então, são muitas coisas que têm que ser atacadas simultaneamente. E a nossa função como agente de trânsito é garantir que esse deslocamento seja feito com segurança. Sempre em primeiro lugar com segurança, através das nossas operações e também da fiscalização, mantendo a ordem para que a disciplina, para que os condutores, ou a maioria deles, possam estar sempre andando conforme a legislação. No estado de São Paulo, de uma forma geral, a gente tem essa característica, né? O trânsito mata mais que arma de fogo, diferente do que acontece em outros estados. Então, realmente é uma política pública de muita atenção para nós que somos gestores públicos. Infelizmente, hoje no Brasil, as mortes por acidente de trânsito, que são classificadas como mortes violentas até, ou causas externas, são maiores do que as mortes violentas, por questão de motivação. A morte violenta, ela sempre tem uma motivação, raiva, discussão ou outras afins. O trânsito, o deslocamento independe dessas motivações. É na rotina, é no cotidiano, no ir trabalhar, no ir à escola, ir à faculdade ou no seu deslocamento de lazer, as pessoas se expõem mais ao risco do que a uma morte, a umas causas violentas, podemos dizer assim. E as motivações, os acidentes em si, mais de 90% deles são relacionados à falha humana. Tanto é que a gente nós temos atualmente tentado mudar esse conceito de acidente. Não foi acidente. Acidente é algo inesperado, não premeditado, ou até mesmo difícil de ser previsto. No caso de uma ocorrência de trânsito,
hoje, ela sempre existe uma causa, uma previsibilidade, ou pela desatenção, pelo excesso de velocidade, pelo desrespeito às regras de trânsito. E o trabalho que a gente tem hoje está dentro no combate, melhor, no tratamento da prevenção dos acidentes de trânsito, assim dizendo, passa por uma análise das causas e dos locais onde ocorrem, e com quem ocorrem, por faixa etária, por modal de transporte, se é motociclista, se é pedestre, se é condutor. De posse dessas informações, a gente consegue traçar um plano para que possa ter um resultado mais eficiente dos esforços para poder evitar esses acidentes. Quer seja, na simples presença do agente de trânsito num cruzamento onde eventualmente existe um índice de acidentabilidade maior, a presença mais ostensiva do agente de trânsito já é capaz de coibir. Ou a instalação de um equipamento de fiscalização de eletrônica. Então, são medidas que são feitas conforme vai aparecendo a necessidade.